Tá dando um delay, né? Acho que meu computador tá travando. Acho que começou a gravar sim, Thiago. Fala agora. Não, a gente tá testando nessa câmera. Ah, tá pegando aqui a câmera. Tá apertando você. Não, mas aqui a minha aqui tá pegando. Olha lá, o Rogério ali, ó. Yeah. Tá. Beleza, boa noite, pessoal. Tudo bem? Escutou bem, aí? Não, tem que habilitar, acho que o microfone do Jung aí. Não, o microfone não tá pegando, né? Alô? Alô? Agora melhorou. Tá. Boa noite, pessoal. Vai ficar com eco. Beleza, gente. Boa noite. Agora vocês escutam bem? 100%? Ih, também não estão me ouvindo, não. Sim! Escutaram? Te ouvindo um pouco baixo, mas tô te ouvindo. Não, é porque tá o volume aqui. Agora? Não. Tá pegando bem, Tá? Então a gente vai iniciar agora. Primeiro, agradecer a parceria da todo o time da Accenture ele aqui em disponibilizar o lugar, né? E também a pessoa do Irã, do Barnese e do Rogério, para poder estar trazendo um pouquinho para a gente de Agent Force, que é uma novidade aí, que nem é mais novidade, né? Mas como a gente estava conversando aqui um pouquinho antes, a gente está com bastante dificuldade em cases de uso e de sucesso, principalmente. Então, foca de vocês, fiquem à vontade. O pessoal daqui que está no presencial, conforme for querendo falar, se levantam, que a gente abre para vocês fazerem pergunta. Quem está online, já participa com a gente, sabe? É só mandar aqui no chat e aí a gente vai parando conforme os meninos forem seguindo na apresentação. Mas fiquem à vontade, gente. E aí, curte, segue o canal? Não temos. Considere se inscrever. Não sei o que. Tá bom, vocês escutam bem, gente, remoto? Tá, Não. mais ou menos. Mais ou menos. Sinalzinho aí com a mão. Eu vou ficar aqui perto do microfone, então. Vou ficar atrás dele. Eu perto do cameraman. O cameraman filma em mim. Isso. Mas ele pega no melhor ângulo, né, cara? Senão... Gente, primeiro, obrigado pela presença de todo mundo aqui, remoto, presencial. É muito bacana recebê-los aqui mais uma vez, para mim é um orgulho. Todo mundo sabe o carinho que eu tenho por essa comunidade aqui de Floripa. Agora eu estou de casa nova, né? Faz 7 meses que eu estou aqui, então abrir esse espaço aqui também para vocês é muito bacana para nós, né? Eu também estou aqui, estou curtindo, então é bem legal. Obrigado pela presença. Eu vou falar um minutinho sobre a Accenture, uma empresa global, a maior consultoria de TI do mundo, tem mais de 800 mil funcionários, só no Brasil são 20 mil funcionários, só da equipe de Salesforce do Brasil, mais de 1.000, tá? Só para ter uma ideia de como é o tamanho. Eu lidero a prática de Salesforce para a equipe de Financial Services, então, do que é banco, e Insurance também, FSI, né? Então, está tudo comigo. E estou muito feliz de estar na Accenture, é outro patamar de companhia, outros desafios. A gente tem cases, sim, de Agent Force. A gente tem alguns compliances que a gente não pode abrir, mas a gente pode contar a ideia do que foi. A gente estava tomando café ali embaixo, explicando um pouquinho como é que a gente trabalha, como é que a gente age. Como a Agent Force é um grande desafio, né? A Salesforce fala muito dessa feature, desse componente. Mas, no final das contas, falta, às vezes, um pouquinho tangibilizar isso para os nossos clientes, né? Então, hoje a gente vai mostrar um pouquinho a potência da ferramenta e a gente vai fazer na prática, vai mostrar ali na prática, na ONU, como é que funciona, tá bom? Depois a gente pode falar um pouquinho mais, explorar como é que é essa metodologia que a gente tem, framework, sem dar muitos detalhes, porque no final das contas é o nosso ganha-pão, mas contar um pouco de como funciona isso, contar alguns cases. Eu genericamente contei aqui um case ali no café
para que todo mundo esteja na mesma página, né? De um cliente que a gente tem que plantou para recuperação de crédito, né? É uma instituição de ensino e que tinha muitas pessoas para ficar fazendo contato e cobrando dívidas estudantis. Então, a gente botou o Agent Force ali, essas pessoas foram alocadas para outras tarefas e a capacidade que o bot teve de conseguir falar com a pessoa e conseguir negociar a dívida ali, X parcelas, quanto você pode pagar, cara, isso deu um ganho absurdo para esse nosso cliente, tá? Então, isso é um case de alguns que a gente tem, tá bom? Tem um outro case que a gente apresentou até no último do ano passado, falando isso foi no dia 13 de maio em São Paulo. O último do ano passado a gente apresentou um case da Globo, esse é público, posso contar, que a gente conectou o Agent Force no Teams. Então, o vendedor que está lá da Globo TV, né, está vendendo lá o espaço publicitário da novela e tal, ele não entra mais no Salesforce, ele manda mensagem pelo Teams e o Agent Force captura aquilo e abre oportunidades. Então, ele fala, cara, cria uma oportunidade para o cliente tal, para, sei lá, Johnson & Johnson, no Jornal Nacional, 30 segundos para fazer uma chamada X. Em 2 segundos, o Agent Force já criou isso tudo dentro do Salesforce. Então, é muito legal. Para vocês terem uma ideia, a gente somando em horas o que a gente economizou do vendedor, a gente faz uma brincadeira ali que a gente está dando mais um mês para o vendedor. Então, ele tem 13 meses agora e não mais 12 no ano para trabalhar. De tantas horas que a gente economizou, o cara entrar na ferramenta, ficar lá cadastrando produto, etc, etc. Então, eu diria, há 2 anos atrás, eu diria que o Agent Force é o futuro. Hoje eu já digo que ele é o presente. Então, está incluso em todas as nossas propostas, a gente está sempre procurando por isso. Salesforce forçando demais, e é por isso que a gente quis trazer esse tema aqui, tá bom? A Accenture tem liderado bastante esse tema dentro de casa. O Barthez e o Juliano estão aqui, né? Não sei se eles vão comentar na apresentação, mas eles fazem parte do hub de Agent Force que a gente tem dentro de casa, que fica só estruturando e pensando e ajudando nas propostas e nos cases dos clientes. Tá bom? De novo, obrigado pela presença. Barthez, Irã, show! Arrebenta, irmão. Tá bom? Beleza. Obrigado. Então, estamos me escutando bem aí? A gente já pode começar aqui. Então, vamos lá. Estamos sim, tá ótimo. Só para eu ter uma ideia, quem que já ouviu falar de Agent Force? Quem já usa Salesforce? Levanta a mão. Todo mundo já ouviu falar de Agent Force? Então, era mais para quebrar o gelo e para a gente ter uma ideia, assim, da experiência de vocês. Alguém já implementou Agent Force aí em projeto? 2, 3. Não, 2. 3. Legal. Bacana. E hoje, alguns de vocês ainda estão trabalhando com Agent Force ou parece que está um pouco mais escasso esses projetos de Agent Force? Ainda trabalhando? Ainda sim. Tá também? Então, baixou um pouquinho a febre por conta, mas aí pode ser da empresa lá, eles estão... Primeiro tem que provar o resultado do agente para depois poder escalar ele. É que a gente é diferente, a gente é implementador, que a gente é trabalho produtivo, então vocês usam ele depois. Nossa, legal. Não, sem problema. É mais para entender mesmo e para utilizar isso como gancho para o que a gente vai falar, que é o quê? Quando a gente fala de Agent Force, a gente está falando de Agent Force, nem parece, mas saiu em outubro de 2024. Foi quando começaram a falar de Agent Force. Outubro de 2024, 2025 veio aquele hype absurdo. Não, temos que colocar Agent Force, temos que colocar Agent Force, e é o AI First, e não sei mais o que, todo mundo, e apareceu isso para a gente colocar dentro do cliente. E assim, o desafio era o quê?
Tava num ritmo muito rápido, em vários projetos. Como que a gente trabalharia com uma ferramenta que mal conheceu? Não trabalharia. Sim, teve um tempo de adaptação, teve um tempo de aprendizagem. Eu entendo que, assim, pelo que a gente conversa, tanto nos projetos quanto no dia a dia, a gente conversa muito desse hype, de uma aprendizagem, e nesse segundo ano, eu estou até desconsiderando o pedacinho ali 2024, mas nesse segundo ano é o ano de trazer projetos que se sustentam. Então, um dos pontos que a gente vai conversar hoje com vocês é sobre como a gente sustentaria esses projetos, como achar bons casos, o que a gente imagina que vai acontecer nesses projetos e uma pincelada nisso. Mas assim, eu vou aproveitar e vamos pro próximo aqui. Slide, eu me empolguei falando, no final não passei nos slides, peço desculpa, mas vamos lá. Opa. Então, aviso legal, isenção de responsabilidade, tudo aquilo lá que a gente sempre vê nas apresentações relacionadas com Salesforce, né? Não vou gastar muito tempo. A gente tem o nosso... Deixa eu ir para o próximo aqui. Eu sou Alexandre Bardesi. Tenho mais certificações do que essas daqui. No final, a gente estava atualizando. Quem tem aquele AI Associate já sabe que ele foi descontinuado e tem que fazer a certificação de Agent Force Specialist. Então, quem quiser, a gente está tendo umas... Olha, eu vendendo o meu jabá aqui, mas a gente tem uma iniciativa para a galera tirar a certificação aqui interno. Entre em contato comigo, entre em contato com o time de Learning. Mas esse daqui, eu estou como arquiteto hoje aqui na Accenture e também fazendo parte do hub que foi comentado. Então, a gente tem um hub hoje de Agent Force que faz a validação de projetos e de iniciativas aí de IA. Aí aqui a gente tem o nosso amigo Irã. Olá, pessoal, boa noite. Uma honra, um prazer estar aqui com vocês, né? Espero que seja bem aproveitado aí esse espaço, esse tempo que a gente tem hoje aqui. Então, eu sou Irã, trabalho aqui no escritório da Accenture aqui em São Paulo, né, como consultor. Eu estou aqui no ecossistema Salesforce há 8 anos, né? Além dos nossos projetos, aí, como o Bardesi mencionou, eu sou instrutor também de academias aí de Agent Force, Data 360, né, o antigo Data Cloud, aqui na Accenture. Também, como o Bardesi mencionou, a gente, no hub que a gente tem aqui na Accenture, a gente está envolvido aí em diversas iniciativas, né, auxiliando desde ali do processo de venda até a resolução de desafios complexos de implementação, né, use cases reais e implementações recentes que a gente tem participado bastante. Acho que está vazando um áudio. Desculpa, gente. Não sei se eu estou falando alto aqui. Eu estava vazando um áudio aqui, tá? Uhum. E, assim, de início, né, uma coisa que a gente tenta passar também para todas as pessoas, assim, a IA só é útil quando ela é confiável, né? A questão da gente vender a ideia, a segurança da inteligência artificial, ela precisa ser confiável também, né? E acho que esse é um dos maiores paradigmas que a gente encontra, né? Que de nada vai adiantar um agente autônomo que não entende as regras da sua empresa, enfim, ou o histórico do seu cliente, né? Fica esse pensamento aí pro resto aqui da nossa agenda. Beleza. Aí falando da agenda,
que a gente tem hoje aqui? É a abertura que a gente já fez, essa boas-vindas e o contexto que eu dei uma passada. A gente vai dar uma passada também pelo um pouquinho dos fundamentos de Agentforce. Infelizmente, a gente tem que ser realista, né? O tempo que a gente tem é muito curto para passar por tudo que é o Agentforce. Eu queria só fazer normalmente é um ponto que a gente acaba, não digo errando, mas não considerando, mas o Agentforce hoje, eu concordo que tem agent no nome, mas ele não é mais só o agente, ele é uma plataforma. Assim, a Salesforce, ela chama de a plataforma de Agentforce, entendeu? Agentforce 360, você já deve ter ouvido falar alguma coisa sobre isso. Tanto que o Data Cloud mudou para Data 360, que é na mesma onda e no mesmo pacote. Mas beleza, a gente vai falar um pouco do Agentforce, uma demozinha bem rápida mostrando as características dos agentes, e a gente vai falar um pouco sobre identificar bons casos de uso, que é um ponto assim que parece bobagem, mas as pessoas mais importantes para identificar bons casos de uso são vocês do dia a dia, entendeu? Ou nas dailies, nas reuniões com o cliente, nas dores que o cliente passa. Então, assim, é importante vocês terem esse feeling. Eu detesto falar AI first, mas assim, de ter um client first sempre, entendeu? Qual a preocupação do meu cliente, quais são as dores do meu cliente, e será que eu consigo utilizar a IA para isso? E mesmo se eu não conseguir, vou atrás para tentar resolver. Mas vamos lá. Depois a gente tem um painelzinho de perguntas e respostas, dependendo do tempo aí que sobrar. Vamos dar uma corrida aqui, certo? Em encerramento. E assim, um dos pontos que a gente, já indo direto para o assunto, o que o Agentforce não faz. Esse é um grande problema que a gente tem em relação aos clientes e em relação à expectativa que você gera no cliente. Então, todo mundo fica olhando, saiu uma versão nova do Gemini, saiu uma versão nova do GPT, eu tenho o Perplexity não sei o que, agora eu tenho o Cloudbot que mexe no meu computador sozinho. A expectativa que se gera é altíssima. Só que assim, um dos pontos que a gente tem que sempre considerar em relação ao Agentforce cara, eu não estou no computador de uma pessoa, eu sou uma plataforma que está trabalhando dentro de um cliente corporativo. Então, eu tenho certos, como que fala, guardrails, eu tenho certas seguranças e eu tenho que manter elas em relação a tudo que eu faço. Mas voltando ao hype que está lá em cima, para a gente trazer um pouco para a realidade. O que o Agentforce não faz? Ele não resolve os problemas existentes nos dados da empresa. Não, muita gente acha assim, machine learning. Então, quer dizer, eu vou soltar o Agentforce dentro dos dados do meu cliente, ele vai aprender sozinho e ele vai falar para mim, olha, isso aqui está errado, isso aqui está certo, eu vou limpar esses dados, essas contas aqui que estão ruins. Não é assim que funciona. Eu vou automatizar 100% da nossa força de trabalho. Também não é assim que foi pensado o Agentforce. Um dos pontos que a própria Salesforce bate, e estava lá no começo da apresentação, é que humanos e agentes estão trabalhando
Eu não vou voltar tudo, mas assim, a frase era mais ou menos os humanos e agentes trabalhando junto para o melhor do cliente, etc. As pessoas, elas fazem parte deveriam fazer parte como um componente trabalhando junto para entregar o melhor trabalho para as pessoas, o melhor resultado para as pessoas. O Agent Force vai resolver passivamente os problemas de negócio. Então, quer dizer que se os meus dados estão ruins e eu tenho processos ruins dentro do meu cliente, eu vou colocar o Agent Force lá dentro e ele vai resolver sozinho. Não, não vai. E assim, ele nem teria como hoje de fazer isso. Ele não foi pensado para isso. Ele é uma ferramenta para auxiliar, entendeu? Mas vamos lá. E o Agent Force, ele vai se manter sozinho. O que eu quero dizer com isso? Eu não preciso fazer manutenção. Ele é uma inteligência artificial, ele vai se virar sozinho, vai se treinar sozinho, e cada vez ele vai melhorar. Se eu não preciso mais, depois que eu instalei ele no meu cliente, eu não preciso fazer mais nada. Também não. E assim, por que a gente está batendo nisso? No hype do ano passado, o que aconteceu? Aconteceu das pessoas chegarem e falarem, olha, eu coloquei o Agent Force, mas que problema que você tem? Não, os meus dados estão ruins, ou o meu processo tá ruim. Eu vou perguntar para o Agent Force o que eu faço para melhorar. Não, não é isso. Ele não é um guru, nem um oráculo, né? Que existia antigamente, que ele vai responder nos dados. Não. E assim, voltando ao tema da plataforma, o Agent Force, quando a gente fala de Agent Force, além dos agentes, eu estou falando de processos que eu tenho de lead scoring, opportunity scoring, a parte de e-mails, eu estou falando de resumos, então toda essa parte de IA, eu tenho uma plataforma hoje em dia, vou passar um pouquinho mais rápido, mas assim, só relembrando, a gente falava antigamente de bots, né, chatbots, que eles trabalhavam em cima de estruturas fixas, então era quase um then else. Então, se aconteceu isso, responda aquilo. Se ele falou isso, responda aquilo. E a gente está trabalhando muito mais agora com linguagem natural e assim muito mais interativo para o cliente utilizar. Aqui é só complementando o que eu já falei, bots determinístico, Agent Force. Eu estou falando de LLM, generativo, não determinístico, palavras para você decorar, determinístico e não determinístico. Determinístico, se acontece isso, faça aquilo. Não determinístico, eu tenho uma matriz ali de probabilidade dentro do meu LLM. Se eu respondo 10 vezes a mesma coisa para ele, pode acontecer de uma outra vez ele responder num formato diferente. Então tem toda essa diferenciação que é importante até fazer. Quem ainda não tem a certificação, tirar a certificação, sabe? Importantíssimo. Mas vamos lá. Isso daqui, assim, não é para assustar ninguém, mas é para entender que o Agent Force, diferentemente de outros LLMs e agentes, ele já tem uma estrutura interna que ele te auxilia a trabalhar. Então, eu tenho a parte de conversação. Depois da parte de conversação, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter algo chamado Atlas. Eu não estou falando daquele browser, acho que é o browser do GPT, eu acho, que se chama Atlas também. Não, né? Aí eu tenho o Atlas da Salesforce, que é o Reasoning Engine, mas é o coração do nosso agente.
como que ele funciona? Ele vai interpretar o que a pessoa falou, procurar as instruções disponíveis, utilizar essas instruções aqui nessa parte de execução e responder para o agente. Poxa, Bardesi, mas então quer dizer que eu tenho que disponibilizar para o meu agente quais as opções disponíveis, quais as ações disponíveis? Sim. Por quê? Porque se eu deixasse aberto, como algumas pessoas pensam que a LLM tem que ser, eu posso muito bem chegar e falar, olha, eu me arrependi, apaga todas as contas, tá? Aí ele vai lá e apaga todas as contas, e você não tem nenhum controle sobre isso. Não. O Agentforce, o agente dentro da plataforma, ele funciona como? O agente, ele, até certo ponto, ele é determinístico. Eu defino quais ações que ele tem acesso, qual o tipo de acesso que ele tem nos dados, tudo isso abrindo essas ações. Mas eu vou... a parte de tópicos, channels, instruções, isso aqui eu vou mostrar rapidamente lá na parte prática que eu vou passar com vocês. Deixa eu só controlar o meu tempo aqui. Eu tenho uma orgzinha, aí depois, se vocês precisarem, a gente pode compartilhar com vocês. Deixa eu só abrir aqui. Depois eu posso, o Irã, a gente pode compartilhar com vocês uns links, mas assim, isso que eu estou abrindo é o famoso Coral Cloud Resort, que são aquelas orgs que a Salesforce disponibiliza em vários trailheads e várias apresentações da Salesforce, que são orgs para você brincar. Então, assim, vim para a parte do setup, Agentforce Agents, eu só ativei ali os agentes e a gente vai dar uma olhada em um. Então, eu vou abrir aqui um que já está criado, só para a gente dar uma olhada e tentar entender um pouco qual a diferença de você ter um LLM, que você cria um prompt qualquer. Olha, você é um especialista em cases. Bardesi, escuta, gente. Desculpa te interromper. Você consegue dar um zoom um pouquinho aí na tela? Que tá bem. A gente tá vendo na TV, aí tá bem. Essa aqui? Pequeno. Claro. Deixa eu... Galera, assim, tá bom? A lupa tá ruim aqui. Não tem problema. Tá melhor, tá melhor. Desse tamanho tá melhor? Beleza. Então, vamos lá. Eu estou aqui no Agentforce Builder, e assim, o primeiro ponto que eu queria fechar com vocês é o seguinte. A característica da Salesforce é o quê? É trabalhar como um acelerador. Que sem querer vender de novo Salesforce, porque todo mundo trabalha aqui com Salesforce, mas assim, qual que é o ganho disso? Eu não preciso de uma... Se necessário, ok, se um volume muito alto, mas eu não precisaria contratar uma base de dados, contratar uma conta de LLM, contratar um servidor separado para isso. Eu tenho tudo dentro do Salesforce. Então, e além disso, eu tenho o meu agente também. Como que funciona basicamente um agente? Eu tenho na parte aqui de settings, eu tenho qual que é a descrição dele. E eu posso colocar algumas rules. E eu posso aqui também explicar um pouquinho como funciona a minha empresa. Tudo isso daqui, o engine, que eu falei antes, o Atlas, ele utiliza para saber se ele vai responder ou não o que a pessoa está perguntando. Certo? Esse daqui é um básico criado. Além disso, depois que eu setei qual que é o perfil do meu agente, eu tenho os tópicos. O que é tópico? Tópico que tipo de atividade que o meu agente pode fazer.
Então, eu posso criar uma nova ou eu posso, de novo, um acelerador. Posso aproveitar tópicos que já existem, que a Salesforce já deixou disponível. Então, eu vou colocar aqui, eu quero um tópico para resposta sobre o meu CRM. E, por exemplo, resposta sobre o CRM. Aí ele vai acrescentar aqui. Deixa eu ver. Peraí que ele deu uma engasgada. Acho que pode ser aqui a internet. Deixa eu só dar um Ctrl Aí, F5 Bardessi, pra mim. só para Oi. complementar enquanto está carregando, né? Assim, a questão do Agent Force é mais, não é sobre substituir pessoas, né? É praticamente devolver o tempo ali que a burocracia ou atividades repetidas, né, repetitivas, elas acabam roubando o tempo, esse tempo precioso nosso, né? E a gente, nós como implementadores, né? E o nosso novo papel não é apenas entrar numa ferramenta, criar fluxo, né, mas entender um pouco do negócio, né, e orquestrar de maneira inteligente, né, justamente para o que o humano ele possa voltar a focar no que é estratégico, o que faz sentido para o negócio, né. Beleza. Aí aqui, só continuando. O que eu falei para vocês? Que eu tenho a parte do perfil do meu agente, e aí eu tenho os tópicos. E eu aproveitei alguns tópicos que já existiam, só para ficar mais fácil. Então aqui eu tenho, por exemplo, esse General CRM. Qual que é a função dele? Então, ele vai fazer um engajamento e interação com o usuário sobre qualquer pedido que esteja relacionado com dados do CRM. Aí ele explica, olha, fazer sumarização de registros, pedidos de query, agregar dados, gerar sumarizações, esse tipo de coisa. Deixa eu só ver aqui que... Preenche campos, né, Bardessi? Uhum. Cria Preencher caso, campos. atualiza contato. Então, essa daqui é uma descrição. Esse daqui é o escopo. O escopo de your job is to interact and answer questions for the user about anything. E aí ele fala, o escopo ele tem que estar dentro dessas funções. Então você define para ele quais são as funções e as instruções. Se tiver dados múltiplos, então você faz isso. Não fique declarando, eu vou agora trazer dados. Então, assim, são várias instruções de como ele vai te responder. Nossa, mas parece um pouco complexo. Se você for começar do zero, eu concordo com você. Sim, é um pouco complexo. Um erro que a gente comete é falaram para mim que agora é tudo em linguagem natural, é só eu escrever que ele entende. Sim e não. Um problema que a gente tem em relação à linguagem natural é o quê? Não é escrever em inglês, ele até entende português. O problema de linguagem natural é que ela é subjetiva. Então, assim, dependendo da forma que você escreve, talvez para você faça sentido, talvez para o treinamento do agente ele vai interpretar de outra forma. E aí você fala para ele, olha, nunca mostre, nunca mostre dados do cliente. E você está aqui, por exemplo, você não fala que são dados, os dados sensíveis. Aí ele mostra nenhum dado do cliente. Você falou nunca, entendeu? Então, assim, são detalhes que você vai aprendendo com o tempo. Um ponto que eu quero bater com vocês é o seguinte: não tem livro, até existem livros falando que te ensinam tudo isso daqui, mas assim, é a prática, tá? Assim, quem nunca mexeu com a gente, vocês têm que abrir isso daqui e mexer.
Infelizmente, esse a gente deu uma engasgada. Eu acho que é porque eu acabei de criar ele. Deixa eu pegar um outro que tinha já pronto. Aí a gente tenta utilizar aqui, pelo menos para mostrar para vocês. Deixa eu acompanhar aqui o tempo também, para a gente não Interessante, ocupar demais. Vou interessante pegar. também executar as trilhas, né, Bardesio? Uhum, Essas actions que o agente tem, né, as ações, nos cenários, ele acaba não executando uma ação sem a permissão explícita, né, ele não age fora ali dos limites do Salesforce, né. Lógico, se você configurar, fazer uma configuração avançada, você vai além do uhum. Salesforce, né. E o principal, acho que um ponto aí que acho que o Bardelli vai mostrar, né, é que ele não toma decisão fora do escopo definido no prompt. Mas vai lá, Bardelli. Exatamente. E assim, o que que eu queria mostrar para vocês? Desse lado direito eu tenho o Conversation Preview, é realmente o que está aqui, é um preview de uma conversa com a gente. Quando eu mando um bom dia, lembra que eu tinha falado do Atlas? O que que o Atlas faz? Ele identifica user prompt, beleza. Esse user prompt, aí ele tem o prompt dele mesmo. Olha, cuidadosamente eu vou compreender o que a mensagem dele tem a ver, tananã. Olha, se tiver um tópico inapropriado, eu já vou verificar se tem alguma coisa em relação à violência sexual, não sei o quê. Então, eu tenho um pré-LLM que valida tudo e classifica, olha, o que que ele pediu para mim. Ele tem as instruções internas dele. Aí ele olha aqui, poxa, esse prompt usado em cima das actions que eu já tenho, então tem esses tópicos aqui. Aí ele identifica, olha, o tópico selecionado é pergunta geral do CRM. E aí ele vai te responder, ele vai executar dentro do General CRM, ele vai procurar aqui a melhor forma de atuar. Aqui são as instruções e eu tenho as actions. Dentro das actions, eu tenho realmente quais os comandos, eu vou resumir muito assim, mas assim, quais são os comandos que dentro desse tópico eu posso fazer. Então, voltando, o meu agente, ele tem uma personalidade que eu seto, falando mais ou menos o que que ele faz e o que que ele não faz. Dentro dessa personalidade, eu tenho tópicos específicos. Então, olha, eu posso responder perguntas sobre o CRM, posso fazer busca, sei lá, trazer informações de um sistema externo. E dentro do meu tópico e perguntas de CRM, o que eu posso fazer? Eu posso fazer update de registro, posso fazer get de registro, posso fazer query. Aí, conforme o que eu peço, ele escolhe qual que é a ação específica. E isso tudo dentro do meu agente. Então, se eu pedir para ele, olha, liste todos os casos mais recentes. O que o Atlas vai fazer? Ele vai tentar entender o que eu falei. Eu estou pedindo, aí ele trouxe aqui os casos. Mas o que internamente ele fez? Liste todos os casos mais recentes, ele viu que isso daqui era uma pergunta de CRM. Dentro dessa pergunta de CRM, ele entrou nas actions. Qual action ele escolheu? Query records. Então ele vai fazer uma query listando todos os mais recentes. Então, se eu olhar aqui, ele fez um select, tá? Trouxe os dados aqui, você pode ver no formato JSON, internamente. Ó, case, label, tananã. Pegou tudo isso daqui,
eu vou passar bem rápido, mas assim, ele pega todas essas informações e aí sim ele manda para o LLM. Aí, peguei tudo isso, mando para LLM. LLM, fala, mostra de um jeito bonito. Eu estou resumindo muito aqui. Mas se você ler aqui, ó, your job is to interact, tananã, aí ele sabe como mostrar isso de uma forma, da melhor forma para a pessoa. Aí ele gera essa saída. E Bardenzi, até para quem já tenha mexido aí com Salesforce anteriormente, outras nuvens, né? O cenário do Agentforce não é aquela automação de clique que a gente tinha, né? É orquestração de raciocínio mesmo, né? Esse é puramente orquestração de raciocínio. Exato. E assim, tem que ficar claro para vocês que não é eu colocar o agente e falar te vira. Não. Para você fazer o agente trabalhar de uma forma boa, você precisa entender, raciocinar o que você precisa dele. Então, olha, eu quero um agente que me responda agregação de casos. Tá, agregação de casos. Eu preciso o quê? Eu preciso que ele entenda quais os tipos de objetos que eu vou agregar. Que tipo de agregação eu gostaria de fazer? Então, que tipo de select? Que tipo de permissões eu preciso? Tudo isso. Aí dá para fazer... Oi, pode falar. Eu estou pedindo para levantar a mão aqui, mas parece que a ferramenta não tem mãozinha levantada. Espera aí que nós vamos criar um agente. Vai criar um agente para levantar a mão. Boa. Acho que o mais bacana aqui, e é uma das coisas que o mercado mais exige dos agentes, é a transparência de como é que ele chegou no final naquela solução, naquela resposta. Né? E o Salesforce mostra isso para a gente no tempo de construção. Então, no momento que você está ali criando teu agente, criando smart rails, criando transações, etc., na hora que ele está debugando ali, fazendo testes, ele te mostra o que ele está entendendo do teu prompt, né? Qual foi o pedido, como é que ele entendeu aquilo, onde ele está consultando, que informações ele está trazendo. Então, você consegue fazer o trace, fazer o track de tudo que ele está fazendo até te dar a resposta. E isso é fundamental para a gente que está construindo a ferramenta para saber se ele está indo na linha certa. Se não tem um gap, se não tem um caminho que ele está pegando que não era por aí, amigo. Então, significa que tem que voltar lá na definição do agente e colocar mais um word array, colocar mais uma frase, estipular mais um parâmetro ali para ele poder trabalhar dentro daquilo que eu imagino. Então, é fundamental isso. Eu estou colocando esse tema porque a Salesforce está cheio de concorrentes aí no mercado, né? E eu sou suspeito para falar de Salesforce, todo mundo sabe. Mas, assim, uma das principais virtudes da Salesforce, um dos principais pilares que ela tem é a transparência, né? Tudo que ela faz. E o agente está aí para isso. Ele te mostra exatamente o que ele está fazendo. Transparência e segurança, né? Assim, a parte de segurança é impressionante. Sim, fenomenal. E desde o momento do entendimento do pedido até a resposta, então você consegue traquear tudo ali, fazer o trace de tudo e entender o que ele está fazendo, tá bom? Então, acho que isso é fundamental para que você, no momento que estiver criando o teu agente, você entender para que serve isso aqui que o Bardes está fazendo. Né? Claro, até duas. Como você já fez. Não, mas aí em relação ali que ele foi mostrando, achei bem legal. Qual que é o perfil da pessoa curadora? Ou que assim, então, é uma pessoa de negócio ou é uma pessoa mais técnica? Como vocês estão fazendo? É uma ótima pergunta. Entenda que assim, ó, nesse primeiro momento, a gente tem um configurador aqui criando esse bot. E aí, como bem disse o Bardesi lá no terceiro slide dele, esse troço não pode ficar lá, fiz e vai, te vira. Isso cresce sozinho. Não, isso aqui é um trabalho constante, né? Que a gente dá o nome de curadoria. Então tem que ter alguém ali acompanhando esse bot. Tá tudo bem, esse bot não, esse agente. Ele está criando, ele está se comportando bem, ele precisa ganhar novas habilidades, ele precisa refinar, precisa botar um novo word rail, está muito fechado, está muito restrito, eu preciso abrir um pouquinho mais. Então, isso é um trabalho que a gente tem feito. Aí, Soraya,
em geral, tem que ser alguém técnico ainda, mas não é alguém sozinho. Tem que ser uma coisa de mão dada com o negócio. Porque Ainda é multidisciplinar, vamos dizer assim. Eu diria que para trabalhar com a gente, você precisa dos dois. Você precisa de um conhecimento funcional e você precisa de um mínimo de técnico. Você precisa entender que atrás dessa action, você tem a execução de um flow, de uma execução de um Apex. Você precisa ter a noção de conversar com o cliente e saber, olha, os dados que você quer não está dentro do Salesforce. Eu preciso de uma integração, preciso de um API REST rodando, sabe? Tem que ter uma certa noção. Eu acho que os dois trabalham juntos, tá? É isso. Tem duas perguntas aqui. A primeira pergunta é: eu sou limitado a essas actions que tem na esquerda ou consigo dar um custom, por exemplo, chamar um serviço externo? Porque eu estou colocando a action que eu posso fazer uma basic query no meu sistema, mas eu consigo chamar um serviço externo ou criar uma action dentro? Você entendeu a pergunta, Vanessa? Você pode criar, o som está um pouquinho ruim, mas eu entendi. Você pode criar as suas actions. Você dá para customizar uma action ali. Sim, você cria a sua action. Você vem nessa parte de Agentforce Agents aqui. Peraí. Você tem aqui os Agentforce Agents, você tem o Agentforce Assets. Aí, nesse Assets, você pode criar tópicos e actions que são compartilhadas entre todos os agentes. E você pode vir aqui e criar a sua. Quando você cria uma action, você pode colocar o seu flow, o seu Apex, o que você quiser. Tá? Na hora que você está criando aqui, ó. Imagina que o teu CPQ está fora do Salesforce. Por algum motivo, está fora do Salesforce. E aí o teu agente, o teu cliente quer saber o preço de uma determinada composição lá. Você bate nesse CPQ e recupera. Então você cria aqui, tá? Isso é bem tranquilo. E aqui, ó, você tem quais os tipos que você consegue criar. Você pode executar um Apex, uma API diretamente, um Flow ou um Prompt Template. Que aí você cria um prompt para ele executar dentro dessa action. É bem... A ideia é que ele seja bem configurável, entendeu? Mas, vamos lá. Isso daqui é mais para entender... A segunda pergunta é: por mais que eu esteja aqui no Builder e eu consigo debugar tudo que ele está me cuspindo, digamos assim, né? Depois que eu implemento o agent, eu consigo ter uma métrica de alucinação, coletando um feedback de um case real, assim. Por exemplo, eu estou com o agent há 3 meses na minha empresa e eu quero ver quantas vezes ele alucinou para eu poder tratar os meus scopes ou tratar algum dado aí dentro. Eu posso complementar a pergunta dele? Mas tem que falar aqui pertinho. Ô, Bardelli, eu vi que você estava até falando no início da apresentação. Badese. Eu vi que você estava até falando no início da apresentação que hoje existem diversos agentes, né? E eu, como acompanho muito performance, eu queria entender um pouco dos indicadores. Ele chamou de alucinação, né? Mas existem alguns indicadores fixos para a gente entender, esse agente aqui está performando bem por conta dos indicadores X, Y ou Z. O que o cara que está fazendo a curadoria, ele tem que ficar acompanhando em tempo real para ver se de fato está precisando de algum ajuste. Eu acho que entra muito no que ele... Enquanto o Badese pensa lá, o Badese e o Irã estão processando a tua pergunta, deixa eu te perguntar, o que é performance para você? Por exemplo... É responder a pergunta ou é tempo de resposta? Por exemplo, pode ser se está dentro do escopo do que foi, enfim, levantado na hora da curadoria. Tá bom, se ele está acertando, se ele não está alucinando, tá. Não, porque a tua pergunta de performance, eu fiquei na dúvida se era o tempo de resposta, se ele responde rápido ou ele fica pensando lá, você manda criar uma foto no chat GPT, ele leva uns 15 segundos, né? Pelo menos da minha conta que é gratuita, né? Primeiro ponto, assim, no Salesforce a gente... No Salesforce, o primeiro ponto tudo pode ser logado. Então a gente tem essas opções aqui. Keep a record conversation with enhanced. Então eu tenho assim, eu consigo logar toda a conversa que ocorreu,
certo? Entre o agente e seja lá quem for que estiver conversando com ele. Isso daqui a gente pode gerar tanto indicadores, quanto aproveitar o próprio Salesforce, que ele tem aqui uma parte de agentes. Deixa eu ver. Deixa eu tirar. Que é o Agentforce Studio, que você... eu não tive tempo de habilitar aqui, espero que nesse Coral Cloud aqui, que eu peguei de dev aqui esteja habilitado, mas ele tem uma parte de analytics em cima do que está sendo gerado, entendeu? Tudo que está rodando, ele vai ser... não está habilitado, mas o que eu... Depois eu posso até tentar mostrar, hoje não vai dar tempo, mas assim, depois eu posso tentar passar aí o link para vocês, mas assim, o que eu queria falar é que ele já tem pronto uma parte de analytics em cima dos dados que a gente pode utilizar para fazer esse acompanhamento. Ele loga tudo, e aqui tem uma parte de analytics e otimização de tudo que está sendo feito pelo agente. É uma preocupação muito grande que eles têm hoje. Tá? Teria que ter uma apresentação só dessa parte de teste, mas pode ter certeza que a gente faz isso sim, tá? Eu só preciso... Até complementar, pessoal, a questão de performance, né, que essa palavra vem bastante, né, ali, vem na qualidade da resposta, no tempo de resposta e a resposta correta, né. Mas o que pega bastante um passo antes, né, a higienização desses dados não estruturados. O seu cliente lá tem um knowledge gigante, que tem imagem, que tem texto, que tem tabela, enfim, informações, conflitantes no próprio documento, ou naquele conjunto de documentos, né, assim, a alucinação ela vai na hora que você entra em conflito, né. Em uma página você fala que um item é verdadeiro, em 3, 4 páginas seguintes você se desconsidera aquilo, né. Isso quando a gente está montando o knowledge estruturado, né. Isso quando eu digo estruturado que é minimamente entendível uma pessoa ler, né, mas esses dados quando vão para o Salesforce, seja através do Data Cloud ou outra integração externa, são dados não estruturados, mas eles precisam ser minimamente, organizados ali. Esse é um ponto bem importante na implementação de Agentforce. Sim. Um ponto que uma dúvida sobre, não sei se vocês vão falar, mas uma coisa também que é importante antes de implementar ou até dar uma olhada é os tipos de agente, né? Na tua página inicial ali, deu para ver que tu tá com um employee como um primeiro e tu tem um segundo, que é o employee mais alguma coisa, não lembro o nome dele, mas é uma questão também de pensar o escopo de atuação desse agente, né? Isso aqui tem tudo a ver com licenciamento, onde tu vai poder colocar o agente, aquele que tu pode colocar na home do Salesforce tem um tipo, o que vai para o employee que estaria aqui na home do Salesforce, que fica aqui o bonequinho do Astra aqui em cima, que eu não habilitei. Eu tenho esse outro que você falou, que é do Service. Aqui você vê o tipo, né? Então, employee é o que fica disponível para o usuário interno. Aí um de Service, ele pode ficar disponível dentro de uma página do Experience Cloud, ou você pode disponibilizar ele, por exemplo, via API para outro sistema. Você tem também o SDR, né, que é o Sales, é o agente de Sales, que ele pode responder e-mails para você, principalmente... Isso, assim, a gente fala muito aqui do service, né, o exemplo que ele deu, atendimento, etc, etc.
mas como disse o Ricardo aqui, tem alguns packs de agentes específicos para ações. Então tem esse service, tem de marketing, tem o de sales, né? Tem o sales coach, tem uma série de agentes que a Salesforce Aqui, ó, só para ter uma ideia, quando você dá um new num agente, você tem aqui os vários tipos de agente que ele disponibiliza. E tópicos pré-configurados de acordo com esse escopo que ele atua. O que é legal é que a Salesforce também está trabalhando na verticalização dos agentes. Então, daqui a pouquinho, a gente vai ver agente de vendas específico para o mercado de CMT, o de service específico para o mercado de financial services, na linha do que é a indústria lá, o Salesforce indústria. Eu ia falar negócio, mas é coisa de velho, né? Então, um pouco nessa linha. Ela vai começar a verticalizar os agentes, trazendo já ele pré-pronto, já com um template, já muito mais especialista na indústria do que era. Daqui a pouquinho, eles estão trabalhando nisso, já deram alguns spoilers aí. Não, já está disponível, tá? Qual que é o nome, Irã? Agent... Você não tem o App Exchange? Acho que é Agent Exchange. Isso, Agent Exchange. Ai, caramba. É a lojinha do Agent Force, da Salesforce. A Play Store. Eu não lembro de cabeça, mas é o... Cadê? É esse aqui, ó. Agent Exchange aqui. Ele já tem. Você consegue... Você consegue disponibilizar aí vários agentes. Pelo menos quem está fora. Tem uma pergunta aqui, Barthez. Opa! Eu tenho uma dúvida sobre a base de dados que o agent consome ali. Eu preciso ter essa base totalmente interna dentro do Salesforce, com artigos e tudo mais, ou eu consigo utilizar dados da web? Vou trazer um exemplo aqui. Tenho, sei lá, estou implementando uma concessionária e o cliente quer saber qual é o veículo mais econômico. É Dimas? A concessionária é Dimas? Não. Eu consigo utilizar dados da web ou é 100% que eu tenho interno do sistema ali? Então, teria que estar pelo menos dentro do Data Cloud. Assim, não tem jeito. O agente, ele não vai acessar diretamente a sua base. O que pode acontecer é você usar o Data Cloud e o Data Cloud tem um processo que ele vai extraindo os dados dessa sua base. Seja numa frequência específica, entendeu? Eu quero rodar isso sei lá, de a cada 5 minutos, a cada 1 hora. Aí ele traz para dentro do Salesforce e do Data Cloud do Salesforce ele usa. Imagina o Salesforceano. Mas se for uma URL pública, tipo, tua empresa tem um site e tu quer criar um agente só para tirar a informação do teu site e atender o cliente. Claro que não é um caso bom, porque o cliente não vai ficar feliz com esse agente, né? Mas URLs públicas ele consegue fazer uma leitura. Tá? Mas na verdade ele vai jogar dentro do Data Cloud, né? Ele faz a leitura e joga com o Data Cloud. Se tu tiver o Data Cloud e plugar lá, a interação que tem vai para lá. Mas ele consegue acessar informações de URL pública. Sim, você consegue criar um Apex para fazer isso, se você quiser. É que assim, o ganho do Agent Force, ele está dentro da plataforma Salesforce. Mais confiável, o guardrail ali que tem. Também, o que vai garantir que a página externa não seja violada e adulterada, né? Você quer um carro econômico, aí fala assim, você pode comprar um Opala 6 cilindros, já entrega a idade. Né? Dá para você... Eu ia até brincar, assim, que quando eu comecei com Salesforce há mais de 10 anos atrás, tipo, o meu primeiro erro foi achar que Salesforce era como se fosse um Visual Basic, sabe? Um banco de dados. E ele não é. Ele é uma estrutura de CRM. Então, assim, a tendência é as coisas
funcionarem mais azeitadas se os dados estão dentro do CRM, né? Você falar para mim, olha, todos os meus dados estão no Oracle e eu tenho que mexer em outros dados que estão dentro de uma base, sei lá, DB, ali, e não, tem alguma coisa errada no processo. Zero copy, aí Sim. funciona tudo. Funciona, mas assim, você tem que trazer para dentro do Salesforce de qualquer forma. O Zero Copy, ele só significa que ele vai trazer os dados para dentro da estrutura do Data Cloud diretamente, sem ficar replicando em objetos de stage. Ele vai lá e puxa, mas o tratamento, depois da parte do stage, quando ele começa a ir para os outros níveis do seu banco, isso aí vai gastar espaço, vai gastar um monte de coisa, sabe? Isso aí. Esse é o ponto. Ô, Badés, a gente está em cima da hora aqui. Putz, vamos lá. Só o último, eu do meu lado aqui, a última inserção. A gente não falou, né, mas acho que todo mundo sabe. O Agentforce tem uma camada de trust, né? Que ele justamente tenta validar os dados, controlar viés. Ah, tá aí já? Boa. Não, eu coloquei aqui, mas tá bem simplificado. A gente não explicou, mas ele faz todo esse controle, né? Isso daí é um diferencial absurdo, que é o quê? Os seus dados, eles não vão para LLM, entendeu? Os dados que você tem no Salesforce, eles continuam no Salesforce. Aí você imagina o seguinte, eu tenho a conversa, eu tenho o Atlas entendendo ela, rodando as instruções, pegando dados da minha base Salesforce. Só que assim, depois que eu peguei os dados, eu tenho que jogar para o LLM para ele escrever bonito. Todos esses dados, eles são o quê? Eles são transformados antes de ir para o LLM. Em vez de eu mandar o número do cartão, eu mando card 01, imagina assim, sei lá o que ele manda. Card 01, card 02, eu não mando a informação para o LLM. Mesmo tendo um acordo com a LLM. Quando você contrata uma API de LLM, você pode passar um parâmetro falando, não treine com os meus dados. Além de passar esse parâmetro, o Salesforce não manda. Ele não vai mandar o seu nome, não vai mandar nada de dados sensíveis. Quando volta do LLM, onde está escrito card 01, ele vai lá e coloca o número do cartão. Onde está escrito nome 01, ele vai lá e coloca o nome. E aí ele volta para você, entendeu? Então, assim, ele tem uma estrutura que os dados não saem. Esse é o trust layer que tanto é falado. Ele faz o tipo scramble, né? Ele faz a troca ali dos dados na hora de mandar e depois ele volta, além de fazer a análise que você falou, de segurança dos dados, de você não estar fazendo injeção de prompt, tudo isso automaticamente, entendeu? Esse é o ganho. Mas vamos lá, sim. Sim. Só uma última pergunta para a gente poder já acabar. Por exemplo, é que eu estou fazendo uma analogia muito grande com a parte do Digital Engagement também. Por exemplo, no Digital eu sei que a estrutura de objeto por trás dele eu consigo ter, por exemplo, um log da minha conversa através de messaging sessions e os messaging users. Se eu vincular isso num canal de WhatsApp, por exemplo, eu tenho um log de toda a troca de mensagens que ocorreu com um determinado messaging user. E outro ponto também, eu tenho um parâmetro... Só complementando, assim, o messaging user é o log que você tem do seu canal. Por exemplo, WhatsApp, chat, essas coisas, você tem esse log. Você continua tendo, porque o agente, ele é multi-channel, não? Ele trabalha nesse canal e vai gerar esses logs também. Entendi. Então, tipo, eu também tenho a parte da Platform Key, por exemplo, que é o parâmetro único do meu cliente, eu sei que ele é ele por causa da Platform Key dele, que seria só o número do WhatsApp dele, alguma coisa do tipo. É uma estrutura meio parecida, assim, no Digital, toda essa parte? Não muda, assim,
o log que você tem utilizando o canal o Miau, né, o Messaging App in Web, sabe, que é o Messaging Session, o log que você tem continua o mesmo, porque o canal é o mesmo. A única coisa é que você vai ter um agente que vai estar escutando esse canal. Da mesma forma que funcionava o Einstein Bot, sabe? A única coisa é que agora você tem um agente mais inteligente. E eu consigo pegar, por exemplo, o snippet desse agente para passar para um site externo do cliente, o script dele, para ele importar, digamos assim, no site dele, ou eu fico limitado a Experience Cloud ou, sei lá, coisas internas do Salesforce? Da mesma forma que o pessoal faz hoje, sabe? Quando você habilita um embedded service e ele te disponibiliza um scriptzinho para você colocar dentro de qualquer site, o canal não muda, entendeu? A única coisa é que esse canal vai estar associado com um agente. Entendi. Muito obrigado. Nada, sem problema. Mas voltando aqui, assim, não lembro quem que foi, falou sobre funcional, técnico. Eu acho que todo mundo tem que pensar nessa parte de IA. Então, assim, e quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo, desde do pessoal ali da daily, do dia a dia, até os gerentes mesmo. Nas conversas, vocês precisam começar a ter uma visão mais de IA. Nunca IA first, sempre client first. Então, assim, quais são as dores do seu cliente? A partir da identificação dessas dores, aí sim a gente pode fazer uma reflexão. Então, vamos lá. O que a gente costuma, aqui na Accenture, a gente tem alguns frameworks de análise de casos. Eu não posso mostrar aqui o framework inteiro, mas eu posso mostrar os pontos principais que a gente analisa para fazer essa qualificação dos casos. Então, vamos lá. Primeiro ponto, frequência e volume. É uma atividade repetitiva? Qual que é o volume disso? Quantas pessoas estão envolvidas? Então, assim, pensando numa dor do meu cliente, imagina assim, olha, cara, ele está perdendo 2 horas para fazer uma análise de contrato, para verificar se as alterações que a pessoa fez no contrato tem algum risco. Imagina que eu mandei o contrato e a pessoa que recebeu, ela fez alterações, e eu preciso fazer isso. Qual que é o volume disso? Eu tenho 1 ou 2 contratos por mês. Será que vale a pena? Será que não vale a pena? Entendeu? Esse é um ponto. Outro ponto, os dados já estão no Salesforce? Os dados estão disponíveis e são confiáveis? Aí eu falo assim, nossa base de contrato é muito bagunçada. Eu não tenho um histórico para fazer nenhuma comparação. Putz, mais um problema que eu tenho que considerar. Eu estou pegando o pior caso. Qual que é o impacto direto e indireto? Então, eu vou liberar tempo da minha equipe? Qual que é o impacto que eu trouxe? Eu vou liberar tempo da minha equipe. Eu vou melhorar a experiência do cliente? Eu vou melhorar a confiabilidade no processo? Eu tenho um ganho direto em dinheiro, sabe? Aí você descobre assim, mas esse contrato que você estava falando, Bardesi, quanto tempo você tem para analisar? 1 semana. O pessoal não tem muito problema com isso. Então, se eu responder mais rápido ou mais devagar, tanto faz para o cliente, porque é um processo moroso. Ok. O cliente vai perceber alguma diferença se eu responder no dia seguinte ou não? Não. Normalmente ele demora para analisar mesmo. Eu vou melhorar a confiabilidade no processo? Sim, isso sim, eu vou melhorar. Legal. Então tem um ponto positivo de vários negativos.
E outro aqui, eu melhoraria o ganho direto. Então quer dizer que eu vou ganhar mais dinheiro se eu entregar mais rápido utilizando IA? Não. Eu não vou ter uma melhoria na experiência, eu não vou ganhar mais dinheiro com isso. Putz, esse caso parece horrível, verdade? Aí, assim, sensibilidade dos dados. Eu estou falando de contrato. São dados hipersensíveis. Nível de ambiguidade. Imagina que aqueles contratos super complexos com detalhezinhos assim, não vai ter nuance emocional, mas pode ser um pouco subjetivo. E a lógica que eu tenho não é muito clara. Sabe, eu precisaria de um histórico bom, de dados disponíveis, confiáveis, para eu conseguir gerar alguma lógica para ter um risco menor. Ou seja, esse caso que eu passei para vocês tá muito ruim. E assim, é só uma brincadeira que a gente fez, infelizmente a gente já está ultrapassando aqui o tempo, gente. Mas eu só queria mostrar, porque isso daqui vocês precisam começar a trazer para o dia a dia. Olha, eu tenho uma dificuldade, acontece muitas vezes, o volume é alto, eu tenho um ganho, um impacto direto no meu cliente. Puta, vou conversar com o meu líder, vou conversar com o gerente. Será que não vale a pena a gente trazer algum processo de IA nisso daqui, entendeu? Além disso, acho que não vai ter muito mais tempo, não sei, em Irã. Aí o Rogério, de repente, fica para uma próxima aí, uma continuação. Porque assim, a ideia seria a gente pegar um caso mais real, como por exemplo esse daqui da Anthropic. Será que... Porque aí a gente já tem o próximo tema, que eu já tenho mais um ponto. Não, mas o Rogério, beleza, tem alguma dúvida que vocês queiram passar? Eu não queria, porque esse aqui já demora um pouquinho mais, vamos dizer assim. O que é um pouco a mais? Posso tentar falar desse aqui rapidinho? Manda lá. Aqui a gente tem o cenário da Anthropic, né, que ela explodiu ali, tanto que a equipe aqui, ela não estava dando conta do recado, né? Mesmo ali que o time de venda tinha saltado ali de 30 para centenas de pessoas em só 2 anos, ainda tinha muito lead ali chegando e pouca gente para atender, né? Ou seja, eles estavam deixando muito dinheiro na mesa. E para piorar, né, com a expansão global, imagina colocar todo mundo para falar a mesma língua e dar suporte aos clientes aí. Então virou um nó aí difícil de desatar, né? Aí para resolver, né, a Anthropic decidiu mudar aí o jogo, né, utilizando o quê? O Agentforce e o Slack, né? Para eles a ideia era simples, colocar os agentes ali de AI, né, para trabalhar direto onde a galera já está no dia a dia, né? Só que com o Agentforce, cuidando do trabalho pesado. A ideia é acabar com aquela montanha de tarefas que tinha manual, né, e deixar tudo mais organizado. E isso não só em uma localidade, mas no mundo inteiro. Então tinha aquela questão de qualificação e priorização de leads, né? Então o volume de leads é humanamente impossível de fazer triagem em tempo real. Então utilizaram o Agentforce para melhorar esse growth to market, go to market. E assim, esse ponto que você pegou é o volume, beleza. E também tem o impacto direto, que é o quê? Quanto mais rápido você atende um lead, maior a chance de você converter ele, entendeu? Então, e quanto maior o nível de conversão, mais dinheirinho a gente traz para dentro. Então, são os vários pontos que tem que ser considerados. Porque eu posso falar assim também, pô, eu estou convertendo centenas em um dia, mas não está tendo conversão.
Tem várias coisas que vocês têm que considerar na hora. Aqui um exemplo, né, a Anthropic, ela utilizou o prompt template com o Data Cloud, né? Para quê? Para a gente não olhar só os campos básicos, né? Ele acaba analisando ali o histórico do prospect, né? O cargo, o uso atual ali das APIs da Anthropic, né? Isso tudo via Data Cloud, para dar uma nota de prioridade. Né? Então, ele não vai criar só o registro, né? Ele manda já um resumo no canal de vendas específico do Slack. Aí marca lá o executivo da conta. Né? Então, aqui, numa visão técnica de um arquiteto, o segredo aqui é o trigger. Em vez de esperar um batch rodar, o agente ele já age no momento que cai ali, né? A notificação. Né? Isso com o Slack, certo? Isso, nesse exemplo aqui que a gente... Eu participei de um projeto, quer dizer, a gente ainda está nesse projeto aí, que é bem parecido, só que é com e-mail. Imagina assim que eu tenho um cliente que vende camarão, é claro que eu estou inventando o camarão, para não entrar em muitos detalhes, mas ele vende camarão e os interessados, eles mandam e-mail para esse cliente falando, olha, eu preciso de 30, preciso de 50, preciso para hoje, imagina que são restaurantes, vai. Se ele não responder a tempo, ele perde o negócio. E isso, assim, eram picos que eram identificados. Então, olha, sei lá, começo de mês era quando o pessoal resolvia comprar camarão. E eles mandavam, e se a pessoa não respondesse, ele ia para o próximo fornecedor. E eles estavam perdendo vários restaurantes, vamos dizer assim, que, olha, ninguém me respondeu hoje, amanhã eu já vou entrar em contato com outro cliente. Isso quando os restaurantes não mandavam para vários fornecedores no mesmo dia. Quem respondia primeiro, como o preço do camarão é massa que eu inventei, mas assim, como o preço do camarão era mais ou menos próximo entre os fornecedores, quem respondia primeiro ganhava o cliente. E aí o pessoal colocou um SDR nisso daí, o agente de sales, que respondia muito rápido e começou a fazer um diferencial, entendeu? E é um bobo. A gente está chegando no horário aqui, mas foi legal que até foi o Irã que colocou esse case, que é a Anthropic, pessoal, ela é criada pelo pessoal da OpenAI, né? Então ela é uma das principais empresas de IA generativa do mundo. E para Salesforce é um baita case, porque ele separa um agente de uma IA generativa, que não é só geração de texto. O agente executa coisas, né? Porque o que a gente vê no mercado hoje mas por que o Agent Force e não o Gemini? Um gera texto, imagem, coisa, o outro executa atividades. Então, esse case é um dos que a Salesforce mais divulga, porque ele faz essa questão. A generativa vai até ali, mas executar coisas é o meu agente, tanto que eu fiz lá na Anthropic. Cada um no seu melhor, né? Eu brinco que, assim, cada vez mais isso daí tá ficando meio difuso, assim, meio blur, porque eles estão investindo agora nessa parte agêntica, né? Tanto o Anthropic que lançou agora ali o agente dele, acho que é computer, sei lá o quê, que agora ele roda na sua máquina. Mas beleza, eu concordo contigo que no momento que teve esse case, fazia todo sentido. O Agent Force ele é muito mais agêntico. Acho que só para encerrar, uma sugestão para vocês aqui é voltar lá no primeiro slide e ler de novo aquela frase que eu acho que é fundamental para a gente encerrar, cara. Essa aí. Humans with agents drive customer success. Eu acho que esse daí é o ponto. Aquela brincadeira do human in the loop, eu acho que é a coisa mais importante, gente. Uma coisa que a IA ela não tem hoje e provavelmente ela vai demorar para ter é a questão de ter um objetivo
sem a gente, entendeu? Quem decide mesmo o que vai ser feito somos nós, porque ela não tem uma necessidade. Quem tem a necessidade somos nós, né? Eu acho que a gente tem que estar sempre junto com os agentes para entregar cada vez mais rápido. E melhor, perdão. Nem sempre o mais rápido é melhor. Bardesi, agora só para agradecer mesmo, né, o tempo de vocês, o pessoal que está em casa também, vi que teve gente que já saiu, mas obrigada, pessoal. E a nossa salva de palmas daqui, né? Valeu, pessoal. Obrigado. E vamos tirar essa certificação também, viu? Vamos divulgar o próximo já. O próximo dia... Não tem dia ainda, né? Mas vai ser a atualizar e rastrear falhas. Abordagem da responsabilidade única e da observabilidade aplicada no ecossistema Salesforce. Não, vai demorar isso aí. Poxa. Eu botei no chat depois. Pô, legal. A gente vai divulgando. A gente vai divulgar. O título é grandão, né? Mas o resumo é globalizar e rastrear falhas. Boa. Bardesi, Irã, obrigado aí pelo você. Valeu, gente. O convite, cara. Prazer aí. Prazer. Se quem quiser de casa, quiser ligar a câmera, a gente vai tirar uma foto aqui agora na frente da tela aqui. Não, tem que ser pra cá. Não, junta aqui. Porque a Quem gente... quiser abrir a câmera aí, vamos tirar um print. A gente não gostou. Aí vai aparecer É só abrir aqui. Não precisa. Tá bom. Eu vou tirar o print lá, ó. É só ir pra lá. Vai. O Anderson. Ô, Felipe, liga aí. Tá no deploy ainda? Vocês não vão sair, ó. Tá no deploy. Ele falou que ia estar no deploy. Eu vou sair, eu vou lá pra trás. Você vai ter. Vai lá. Ah, vira aí. Não, puxa. Tira o papinho da gente. Calma, irmão. Quem que vai sair? Aqui é a última, ó. Você estuda aqui, não vou sair, ó. Vamos lá. Vai lá, cara. Nem você vai. Ô, Ricardo, tá zoando aí, por favor, irmão. Daqui. Vai lá, Thiago. Eu não quero aparecer em nenhuma foto, né? É só chegar um pouquinho pra trás também, né? Só arrumar ali. Chega ali pra trás. Era só fazer isso. Era só isso que você tinha que Só fazer. de TI. Mas só chega ali pra trás. Ele tá fazendo. Vai ter que entrar mais. Vai. Meu Deus. Não, a gente tira uma depois de novo. Só pra... Parece que dá. Parece que não tá mesmo, tá bom? Todo mundo aí? Menos você. Eu tô aí. Tirou? Obrigadão, Valeu gente. aí, pessoal. Até mais. Tchau. Não, mas aí é nós aqui, né? Liberar o pessoal de casa.